Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET da BTV, nosso canal aberto da TV Legislativa, no seu televisor e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. TVL Comunidade de hoje será extremamente diferente, né? E especial também. Nós vamos tratar sobre comunidade, sobre assuntos do nosso dia a dia, com quem? Com os vereadores mirins, eles que têm um programa já desde 2000 aqui na cidade de Blumenau, realizam um trabalho muito bacana, é a inserção dos alunos, é a inserção dos jovens aqui no parlamento e eles têm muito que aprender, mas também muito a nos ensinar. E isso acontece a cada encontro que nós temos com os vereadores mirins. Para você que não acompanha a transmissão ao vivo, acompanhe, vale muito a pena, a gente evolui muito ouvindo aí os nossos jovens. E eu estou recebendo aqui nesse bloco a Helena Pereira Lima. Tudo bem, Helena? Tudo Prazer certo. tê-la conosco aqui. Prazer é meu. Então, você estuda onde, Helena? Oscar Umberral. Então, como é que está sendo essa experiência aqui na Câmara Mirim? Então, tá sendo muito incrível, de verdade, eu não achava que ia ser assim. Na verdade, quando eu entrei, eu nem sabia direito o que era, mas me falavam que tinha a ver com comunidade, mudança, política, e eu já me interessei por isso. E aí eu me candidatei e tal, dei tudo de mim nas eleições, ganhei, fiquei muito feliz. E quando eu comecei, eu realmente não tinha expectativas, porque eu não fazia a mínima ideia do que era. E, nossa, se eu tivesse expectativas, com certeza, seria muito acima tudo que foi, sabe? A gente já foi pra Florianópolis, foi uma experiência incrível, vamos pra Brasília ainda. E, enfim, tá sendo, tipo, uma coisa que mudou minha vida, sabe? Certo. Quando se fala em política na juventude, o jovem não fica assim meio reticente com a política? Contigo foi diferente ou não? Porque tem aquela, né, as pessoas não se envolvem com a política e é muito mais fácil de falar que os políticos são ladrões do que se envolver com a política e tentar fazer um país melhor, um país diferente, né, um mundo diferente. Como é que tratar em política ali junto com a juventude e até no teu meio ali, teus amigos e tal? Como é que é isso? Então, eu, na realidade, não tinha muito vínculo, assim, com a política. Eu nunca... Não é que eu não me importava, mas eu não pensava tanto como era algo muito importante, sabe? E quando eu entrei aqui, eu percebi que eu fazia parte da política. Então, eu tinha que começar a entrar nisso. Comecei a ver mais entrevistas e coisas assim. Comecei a criar uma opinião sobre isso. E em relação aos meus amigos, tipo, coisas assim, mais informais, normalmente as pessoas não se importam muito, na verdade. Normalmente jovens ficam, quando eu crescer eu vou escolher o que eu quero, sabe? Ficou alheio ao processo. Exatamente. Tipo assim, vai indo. Mas eu acho que é muito importante as pessoas já criarem uma opinião desde cedo, porque é assim que a gente se torna cidadãos bons, sabe, para a sociedade. Mas realmente, os jovens, assim, a maioria pelo menos, né? Não se importa tanto com isso ou só pensa o que a mídia fala, o que as redes sociais falam, o TikTok, vídeo TikTok. Aquela pessoa falou que é homofóbica, então eu já não gosto dela, sabe? Mas não é bem assim, porque tem coisas que a mídia não fala, que não são verdade. Então, eu acho que é importante as pessoas terem um vínculo mais perto com a política, mesmo que não votem. Ter um vínculo. Exatamente. E aí a opinião é dela, na verdade, né? Pois é, tipo, criar uma opinião própria e não ficar, tipo, sendo super... Acompanhando. O que acontece muito é acompanhar o seguidor, né? Sim. Eu acompanho esse seguidor aí. De repente, lá pelas tantas, ele fala alguma coisa sobre política e você já toma aquilo lá como certo. Exatamente. Né? É exatamente isso que eu acho que as pessoas têm que mudar. Precisam pesquisar mais a fundo as coisas para ter uma opinião própria, assim, de verdade, sabe? E dá para viver a política, por exemplo, aqui em Blumenau? As pessoas conseguem viver, fazer parte da política? Como é que é o teu ponto de vista nesse sentido? Então, eu acho que sim. Eu acho que aqui em Blumenau as pessoas têm bastante vínculo com isso, sabe? Porque tem muitos meios que as pessoas podem dar opinião sobre isso e podem falar e, tipo, dar ideias, os projetos e essas coisas. E ainda com esse projeto Vereador Mirim, que eu nem conhecia, eu acho que é algo muito incrível que todo mundo devia conhecer, porque eu acho que, assim, como os jovens não têm tanta ideia do que é, eu acho que saber, ou nem sempre, tipo, participar, sabe? Mas, tipo, saber o que é e acompanhar, acho que é muito importante. Então, eu acho que Blumenau, tipo,
nesse tema, eu acho que tem bastante vínculo, assim, a sociedade, a comunidade com a política. E me diz uma coisa, vocês trazem muitos temas aqui na tribuna, discutem esses temas, passam esses temas para a sociedade, e vocês têm trazido aí nos últimos tempos, e até chama atenção, porque é raro uma sessão ordinária que vocês não falam sobre isso, sobre o pós-Covid. É uma realidade da juventude hoje, é um processo aí de repente, ficarem aí, como é que eu vou explicar? Ficarem à margem, ficarem com depressão, ficarem com ansiedade. Vocês trazem muito esse tema, é muito latente entre vocês. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente após a pandemia. Sim, então, eu acho que a pandemia deu muito impacto na vida de todos, não só como jovens, mas adultos, idosos, todo mundo. Tiveram muitas mortes, infelizmente, muitas pessoas falecidas e muita mudança na nossa forma de viver. Tanto que agora eu falo que o nosso novo normal é mais internet, redes sociais, tudo é online. Eu mesma faço, a maioria dos meus cursos são online. E eu acho que, tipo, teve um impacto bom, porque antes a gente achava que era tudo presencial, a gente tinha uma mente meio fechada, as pessoas, assim. E eu acho que a pandemia ajudou nisso. Porém, também tiveram muitas perdas, assim, tipo, na saúde mental das pessoas, sabe? Assim, eu vou falar a minha experiência. Eu, na pandemia, eu não falava com quase ninguém. Eu basicamente não tinha vínculo com ninguém. Eu só tinha, tipo, minha família e uma amiga. Então, tipo, depois da pandemia, quando eu voltei pra escola, eu não sabia falar com as pessoas. Até hoje, eu acho que eu me falo muito melhor por mensagem do que falando, assim, diretamente, como eu tô falando agora. Eu acho meio estranho. E, tipo, com isso, eu criei uma certa fobia social no meio da pandemia, o que eu já consegui melhorar um pouco. Minha ansiedade também foi lá pros ápices, sabe? Foi bem ruim. Então, tipo, eu acho que isso é uma realidade muito forte. Todo mundo sentiu isso. Isso eu só tô falando minha experiência, mas assim, muita gente teve ansiedade, teve muita depressão, porque não falava com ninguém, não tinha vínculo com as pessoas. Eu acho que isso, assim, foi bem ruim. E eu acho que é muito importante a gente continuar falando sobre isso, divulgando. Formas de ajudar as pessoas, formas de melhorar, fazer terapia, essas coisas. Eu lembro que eu estava acompanhando o trabalho de vocês na tribuna e um dos vereadores, eu não me recordo se foi você, ele chegou a pedir ajuda, né, para a Secretaria de Educação, para que tivesse psicólogos à disposição, porque o problema realmente é bastante sério, né? Sim, nas escolas principalmente. Falam que tem, tipo, psicólogos nas escolas que podem ajudar, mas normalmente não tem um psicólogo, tipo, formado e bom de verdade, sabe? Porque psicólogos são feitos para ajudar e não julgar as pessoas, né? Vamos começar por aí. E lá, as pessoas começam a julgar, tipo... teve uma vez que a garota estava com um shorts curto, mas não era, tipo, culpa dela. A saia era normal, só que como ela tinha coxa grossa, ia subindo e é normal isso. E a coordenadora começou a falar que era culpa dela e não sei o quê. Tipo, psicólogos não fazem isso, psicólogos vão ajudar a pessoa, sabe? Então, eu acho que isso a gente sempre fala bastante na Câmara, inclusive, que a gente quer psicólogos nas escolas, a gente já fez, tipo, projetos de lei para isso, e tá tudo em andamento. Acho que é muito importante isso, de verdade. Tem um tema que vocês trazem também e discutem amplamente, que é o preconceito. O que vocês procuram colocar à disposição da comunidade, passar para a comunidade essa questão tão latente entre vocês da Câmara Menin? Não entendi a pergunta. Preconceito. O que vocês procuram trazer e falar sobre... Por que vocês procuram falar bastante sobre esse tema? Então, como a gente tem a oportunidade de falar na tribuna, que já é uma grande coisa, a gente tem impacto na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas nos escutam. Eu acho, tipo, na minha opinião, eu falo dessas coisas, tipo, eu falo muito sobre machismo, eu falo muito sobre preconceito, homofobia, racismo, qualquer tipo de preconceito, porque eu acho que quando as pessoas me escutam, eu posso tentar convencê-las de que o que elas estão fazendo é errado, sabe? Que preconceito não é uma coisa certa. Então, eu acho que quando a gente escolhe falar de alguma coisa na tribuna, é porque a gente quer, tipo, mostrar para as pessoas o nosso lado e tentar convencê-las de que o que elas fazem é errado, ou certo também. Então, vocês são contra qualquer tipo de preconceito? Com certeza. Com certeza. Vocês colocam muito isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que... E assim, preconceito
é uma coisa que você cria na sua cabeça. Preconceito é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Então, se você conseguir falar com ela, incentivar ela a entender que aquilo é errado, o preconceito acaba. Claro que não é assim fácil, mas essa eu acho que é a nossa principal, assim, meta, sabe? Certo. Ô, Helena, vamos falar um pouquinho, voltar a falar um pouquinho da sua experiência e da experiência de vocês aqui na Câmara de Vereadores, porque, como você falou já no começo, vocês foram à Prefeitura de Blumenau. Como é que foi essa visita à Prefeitura, conhecer o prefeito, o que ele faz, as ansiedades do próprio prefeito, tentar fazer melhor ou não, né? Como é que foi essa visita à Prefeitura? Foi muito interessante. Eu acho que, assim, a gente pôde falar bastante com o prefeito, nós conversamos bastante sobre projetos que a gente tem em mente. Ele nos escutou, ele entendeu as nossas propostas, ele falou o que a gente poderia fazer, nos ajudou. Eu acho que foi bem interessante, porque a gente, assim, teve muita troca de experiência, sabe? Eu acho que foi bem legal. Você acredita que todas as pessoas deviam ter essa experiência de passar pela prefeitura para ver como é que são feitas as demandas? Eu acho que, assim, para pararem de julgar antes de, tipo, não saberem, eu acho que seria bem interessante, tipo, porque as pessoas não sabem exatamente como acontece todo esse trabalho. Eu mesma não sabia antes de entrar para cá. Eu julgava sem saber. E depois que eu entrei pra cá, eu percebi que o que eu fazia estava bem errado, sabe? Porque eu não sabia de direito do trabalho das pessoas aqui na política. Então, eu acho que seria legal as pessoas terem essa oportunidade de ver exatamente como é o trabalho na vida real, sabe? Uhum. E me diz uma coisa, vocês estiveram também na LESC, né? Na Assembleia Legislativa, né? Como é que foi essa experiência? Ai, meu Deus, foi muito legal. Acho que foi uma das melhores experiências que a gente teve, sabe? Foi muito interessante. A gente falou com muita gente incrível, muita gente que a gente trocou muita experiência, sabe? Muita vivência, foi super legal. E eu acho que cada um pode falar um pouco a sua opinião sobre e aprender bastante naquela experiência. Foi muito massa, de verdade. Então tá, e vocês agora estão indo para Brasília, né? Tem um encontro em Brasília ainda este ano, é isso? Exatamente, a gente vai em outubro. Em outubro vão para Brasília, conhecer a Câmara, conhecer o Senado. Então tá bom, Helena. Obrigado pela sua presença aqui no programa, né? É importante a gente bater esse papo, a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho que vocês realizam, um pouquinho das experiências que vocês têm aqui no Parlamento da Câmara Mirim. Um abraço para vocês, sucesso na caminhada. Obrigada. Então, essa foi a entrevista com a Helena Pereira Lima. O TVE Comunidade vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando com outra parlamentar mirim aqui da cidade de Blumenau. Já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVE Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Conversamos no bloco passado com a vereadora mirim, a Helena Pereira Lima, e agora a gente convidou outra vereadora para sentar aqui na cadeira e conversar com a gente, que é a Emily Pias dos Santos. Prazer tê-lo com você aqui no programa, tudo bem? Sim, tudo certo. Então, Emily, a gente está aqui nesse programa especial, o TVE Comunidade, para falar com os nossos parlamentares mirins. E você tem se mostrado aí uma vereadora mirim que sempre traz assuntos que acabam chamando a atenção das pessoas e dos seus colegas, naturalmente, né? Até na última sessão você trouxe um tema que é o inglês, né? A importância do inglês para todos, mas em especial aí na juventude, né? O que você quis passar aos seus colegas? Porque, como nós sabemos, quando somos pequenininhos, a gente aprende as coisas muito mais rápido. E por ter estudado em escola pública e particular, eu percebi que quando a gente estudava desde o começo, a gente sempre entendia, mesmo sendo devagar. A gente sempre compreendeu mais o conteúdo, mas quando vim para a escola pública, eu percebi como o estudo tardio do inglês
prejudica e com a falta tipo, de reforço, às vezes. Por isso que eu também penso em cursos, também é muito importante. E o inglês, ele acompanha a pessoa durante toda a sua vida, né? E é uma língua universal, né? Sim, qualquer lugar que tu vai, tu fala inglês. E vocês, como é que está sendo a tua experiência na Câmara Mirim? Realmente algo que eu não esperava, porque eu não conhecia a Câmara Mirim. Eu ouvi falar quando a diretora comentou, não, vai ter o evento Vereador Mirim. Eu não conhecia sobre, eu dei uma pesquisada sobre, assim, bem em cima. E eu pensei, é uma oportunidade, porque eu não vou poder fazer de novo. Eu percebi que era só até o 8º e eu não ia poder ter essa experiência de novo. Então eu pensei, por que não? Eu vim achando que ia ser algo, assim, difícil, algo mais técnico, mas é algo mais aberto, algo mais simples, sabe? Tipo, é acessível realmente, algo mais, sabe, para jovens, não é algo pesado. Ô, Emily, me diz uma coisa, e como a política é tratada pelos jovens? Você disse, não, eu não sabia o que era, dei uma rápida, né, pesquisada ali e tal. O jovem não trata de política? Mudou tua opinião depois que você veio para a Câmara Mirim? Como é que é? Realmente, porque muitas vezes os jovens têm que explorar mais esse lado da política. Tanto que, como eu não entendia, eu tinha uma visão muito ignorante da política. Eu achava que todos eram os mesmos e que votar era algo que eu não pensava em fazer. Mas eu enxergo que existem diversos tipos de políticos. Existem sim os que podem prejudicar o país, mas existem os que tentam e que vão melhorar o país. E eu percebo que é algo que tem que ser realmente explorado também. E você acredita que a população tem que participar mais? Sim. Não só a juventude, mas todos? E tem como participar mais? Como sabemos, a partir dos 16 já pode votar e eu queria algo que fosse realmente abrangido na sociedade. Porque muitas, palestras são interessantes, porque muitos fazem vista grossa para a política desde pequenos e não enxergam isso como algo importante. Enquanto as pessoas viram as costas para a política, né, a vida vai passando, né? Sim. Né? E algumas pessoas só ficam falando mal, né? Sem pensar o quanto muda, exatamente. E não participam, né? Então é importante participar, né? E me diz uma coisa, vocês trazem aqui outros temas aí, preconceito está muito, vocês trazem bastante, eu percebo que toda reunião tem alguém falando sobre preconceito. Existe uma força latente dos jovens na luta contra o preconceito? Sim, a nossa geração que, né, realmente está enxergando melhor esse preconceito, porque existem diversos tipos de preconceito e a gente enxerga mais isso, a gente sempre reforça, fala, mesmo que ainda vai continuar, obviamente vai existir por muitos e muitos anos, mas é sempre algo ótimo reforçar, porque é algo que nunca vai deixar de existir, mas o quanto mais as pessoas enxergarem, quanto mais as pessoas entenderem o sentido, que não tem sentido, é muito importante. Vocês fazem sempre requerimentos, indicações também, uma parte da sessão ordinária para isso, né? Vocês param de falar, né? Todo mundo utiliza a tribuna e é a hora da votação, né? E vocês trazem para cá indicações, enfim, proposições de vocês. Você já trouxe algumas? Como é que foi? Já votaram algumas indicações suas? O que você reivindicou? Sim, eu já trouxe alguns requerimentos sobre a minha... Não, peraí, deixa eu pensar agora, que às vezes eu esqueço. Sobre a minha escola também, porque é um ambiente que eu vivo todos os dias praticamente, e eu vejo, né, os problemas que tem, então eu sempre busco trazer eles para a Câmara. Também alguns problemas que eu vejo na rua, de trânsito, eu sempre procuro trazer esses problemas para a Câmara. Como é que foi a visita com o prefeito? Com a prefeitura, bacana, não conhecia? Eu já conhecia o prefeito, ele já tinha ido na minha escola, mas eu achei bem bacana, porque eu sempre queria ter ido na prefeitura, mas teve aquele problema, mas pra mim, não teve problema, conversar com o prefeito já foi algo mais interessante, sabe? Aprenderam, evoluíram? Sim. E a visita na Assembleia foi legal? Foi muito legal. Fluiu. Troca de ideias? Sim. Aprenderam o trabalho da Assembleia Legislativa e vocês agora estão se preparando para uma outra viagem. Exatamente. Vamos para Brasília. Vão lá para Brasília, vão visitar
a Câmara Federal, o Senado da República. Bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela forma que você conduz aí na Câmara Mirim. Você que já fez parte da mesa diretora da Câmara Mirim, já teve essa experiência. Só tenho a desejar aí sucesso para você, que você continue esse exemplo aí de mostrar para as pessoas que política não é algo negativo, não é algo ruim, mas que as pessoas têm que fazer parte para poder melhorar aí não só o nosso município, o nosso estado e o nosso país, tá bom? Sucesso na caminhada. Essa foi a Emily Piastro dos Santos e com ela nós estamos encerrando o TVR Comunidade de hoje. No próximo a gente vai conversar com outros parlamentares aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos, até lá.